Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje nós temos um tema especial que é o milagre está na palavra de Deus. E o contexto básico que nós vamos ler aqui é João, capítulo 21, versículos 5 e 6. Mas antes da gente dar sequência nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser abençoador demais, porque foi uma palavra que Deus me deu nessa semana que ressaltou e Deus me trouxe algumas revelações. E eu vou citar, por exemplo, 6 pontos extremamente importantes nesse texto de João, e eu dei esse tema desse vídeo é o milagre está na palavra. Mas antes da gente prosseguir, você precisa se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, ativar o sininho para todas as vezes que nós postamos o conteúdo aqui nesse canal, você está sendo notificado e não perder nada, não perder nenhuma palavra. Inclusive, desce o dedo no like aí, porque toda vez que você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele vai enviar para o maior número de pessoas. E quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, mais o reino de Deus cresce e mais vidas são transformadas. Então, pega esse link, compartilhe lá no grupo da família, compartilhe lá no grupo do futebol, lá no grupo dos seus amigos, até mesmo aquele grupo que você, maior tempão você não entra. Vá lá, pega esse link e manda para o maior número de pessoas que você puder, porque o que nós vamos falar aqui hoje vai transformar a sua vida, vai abençoar a vida, e eu acredito, de milhares de outras pessoas. Sem delongas, vamos aqui para o conteúdo desse vídeo. O tema, como eu disse antes, é o milagre está na palavra. E mais uma vez recito aqui o texto de João, capítulo 21, versículos 5 e 6. Eu acredito que você já tenha provavelmente ouvido milhares de vezes, centenas, aí eu ouso dizer milhares de vezes, esse texto de João. Mas eu também já ouvi centenas de vezes esse texto, já li, já ouvi muitas pregações com base nele, mas dessa vez Deus fez ele ressaltar. Sabe aquele texto que ressalta da Bíblia? E Deus fala, traz algumas revelações com você ali poderosas. São essas revelações que eu vou compartilhar com você aqui. No versículo 5 diz assim: ele lhes perguntou, filhinhos,
filhos, ou seja, vocês são meus filhos. Eu me importo com a sua necessidade, eu me importo com os seus problemas, eu me importo com a sua felicidade, eu me importo com a sua vida. Vocês têm algo para comer? E aí onde Jesus deixa bem claro para mim e para você que a sua necessidade, ela está entregue na mão de Deus. Tanto é que a gente olha a Bíblia e fala assim, ei, por que você se preocupa com determinadas situações que você não deve se preocupar? Por exemplo, com o que comeremos, com o que beberemos ou o que vestiremos. Jesus exorta, a gente fala, não se preocupe, porque eu vou suprir todas as vossas necessidades. E aí ele perguntou, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Eles passaram a noite inteira, repito, esse texto relata de pescadores experientes. Eles já estavam acostumados a ir naquele oceano, ou naquele lago, ou naquele rio, ou naquela praia, o que seja, a pescar ali com frequência. E todas as vezes que eles pescavam, eles sempre conseguiam algo, mas dessas vezes eles estavam ali a noite inteira pescando e nada eles conseguiam. Gente, se a gente parar para olhar, quando o pescador vai pescar, ele joga o anzol, ou a rede de um lado, do outro, eles pescam por todo lado. Aqui o texto não está dizendo que eles não jogaram a rede do lado direito. Não, aqui deixa bem claro para mim e para você que eles jogaram a rede por todos os lados. Eles passaram a madrugada inteira, a noite inteira, o dia inteiro tentando pescar e eles não conseguiram nada. Mas o cenário mudou, não foi quando eles jogaram do outro lado. O cenário mudou foi que a palavra de Deus, a palavra de Jesus surgiu. Mas antes de a gente entrar nesse princípio, deixa eu falar aqui o segundo tópico aqui que eu achei extremamente interessante, que nem sempre você está no lugar errado ou na hora errada. Existe algumas tragédias acontecem na vida, algumas coisas dão errado, acidentes acontecem e as pessoas falam assim, ele estava no lugar errado na hora errada. Mas nem sempre nós podemos trazer por esse princípio, porque às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, mas não é o momento. Você está entendendo? Eles estavam onde? No local certo para o milagre acontecer. No tempo certo, na hora certa para o milagre acontecer. E foi no exato momento que eles estavam ali, depois de passar horas e horas tentando pescar nada, que é onde Deus se manifestou. O que eu quero trazer com isso é que às vezes você está se esforçando muito por algo, talvez por seu negócio, pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Você falou assim, cara, eu estou fazendo tudo certo, a melhor forma que eu posso e não estou tendo resultado. E aí você começa a se questionar pensando, cara, será que isso é de Deus para mim? Porque o ser humano ele tem uma tendência a julgar aquilo que dá errado a não ser de Deus. E nem sempre é assim. É óbvio que algumas vezes as coisas dão errado e não é propósito de Deus, mas tem vezes que não dão errado, porque não era para acontecer naquele momento. E aí é onde eu te falo, não desista por conta disso. Não é porque você não conseguiu o resultado, você não conseguiu o milagre hoje, que você deve mudar a sua estratégia, que você deve mudar aquilo que você está fazendo. Nem sempre é essa questão de você estar no lugar certo ou no lugar errado. Às vezes é realmente o tempo, e a Bíblia fala que debaixo dos céus é um tempo determinado para todas as coisas. Se eles logo assim que eles começassem a pescar, talvez nos primeiros minutos, eles lançassem a rede, não conseguissem nada e Jesus logo aparecesse para ele, o milagre, esse texto não ressaltaria, não teria talvez tão importância como a gente dá hoje. Mas a evidência do texto é que ele deixa bem claro que eles passaram muitas horas ali, ou seja, ele estava fazendo a coisa certa no momento certo. Então, você precisa parar para pensar, porque nem tudo é questão de você estar na hora errada ou no lugar errado. Às vezes você está no momento certo, na hora certa. E o que eu e você precisa é continuar perseverando. E a primeira parte que ressaltou aqui para mim é que tem momentos na nossa vida que as coisas parecem estar mais difíceis. Não podemos desistir. Eles, quando estavam pescando, eles perceberam que estava difícil, não estava conseguindo nada, nenhum peixe, nenhuma sardinha, nada estava aparecendo. Eles não pegaram o barco e falaram assim, vamos embora, vamos desistir, amanhã a gente volta, amanhã a gente faz de novo. E um erro muito grande é que quando alguma coisa dá errado, a gente desiste a primeira vez. E quando a gente empreende, nem porque deu errado uma estratégia no início, que eu vou desistir daquela estratégia.
Então a gente precisa parar de desistir pelas coisas facilmente. É porque você está passando por dificuldades no seu casamento, você vai desistir do seu casamento facilmente assim? É porque você está sofrendo perseguição na igreja e você vai desistir do seu ministério por causa disso? Ou porque você ouviu uma palavra contrária e você vai desistir por causa disso? Você vai jogar o propósito de Deus, o dom que Deus derramou pela sua vida, os talentos que Deus derramou sobre a sua vida por causa disso? Você vai desistir assim fácil? Só porque hoje você não teve resultado significa que Deus é lento demais, ou Deus não te escuta, ou que Deus não te vê? Não. Não desista do seu projeto, não desista da sua vida, não desista das circunstâncias, não desista dos seus sonhos por causa das circunstâncias. Pare, observe e aprenda a ouvir, a discernir a voz de Deus para a sua vida. E o quarto ponto é que basta uma palavra para tudo mudar. Essa é a minha oração, que você possa viver esse romper, que Deus possa te abençoar absurdamente para você viver uma mudança sobrenatural, uma mudança radical, que você vai olhar e falar assim, cara, está sendo muito maior do que um dia eu pedi, eu orei, ou pensei a Deus, né? E eu declaro aí que essa palavra, essa mudança, esse avanço, essa ordem de Deus vai ser liberada no mundo espiritual para eu e você ter grandes colheitas, mas não para por aí, que tem 2 tópicos a mais aqui. O quinto é, Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer fazer coisas grandes. Eles recolheram o quê? Muitos peixes. Olha só o final aqui. Eles lançaram a rede e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. A Bíblia, a gente enxerga que todo o tempo Deus ele manifesta a grandeza dele na vida dos profetas, na trajetória de Jesus aqui na terra. E é uma evidência bíblica que Deus ele é grande e ele quer fazer coisas grandes na nossa vida. E aqui a gente enxerga uma dessas evidências, que eles não recolheram os peixes, a quantidade que eles estavam
necessitando para aquele momento, para ele comer naquele dia, ou naquela semana, naquele mês, ou talvez naquele ano. A evidência é clara que Deus ele fez questão deles recolherem abundantemente. A evidência clara bíblica, existem milhares de evidências bíblicas ao seu respeito sobre a prosperidade, sobre o favor de Deus de uma maneira grandiosa. Jesus morreu na cruz, eu já citei esse versículo aqui, e eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, e está se referindo à vida abundante ainda na terra, não é pós a morte, ou seja, a eternidade. Ele está se referindo à vida abundante aqui na terra. Deus fez eles terem uma colheita abundante quando eles lançaram a rede do lado direito. E é essa grandeza, esse manifestar de Deus, essa unção sobrenatural, esse favor grandioso, essa bênção grandiosa que eu profetizo que vai acontecer na sua vida e na minha vida hoje. O favor de Deus. Nós vamos ver as coisas grandes, as maravilhas de Deus, colheitas sobrenaturais, colheitas abundantes, colheita que a gente nunca pensou e imaginou nas nossas vidas, é aquilo que nós vamos colher. É evidente que Deus ele quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. Existe um texto na Bíblia que fala que Deus ele quer mostrar a diferença da vida daqueles que servem para aqueles que não servem. É claro, é nítido na palavra de Deus que Deus ele é um Deus grande, que ele anseia por realizar grandes coisas nas nossas vidas. A Bíblia fala que Deus tem prazer na nossa prosperidade. Prosperidade, você sabe que não está relacionada apenas a dinheiro. Ele está relacionado a muitas coisas. Deus tem prazer que você seja uma pessoa grande. E olha só, por último, não menos importante, para a gente terminar aqui, e eu trago a memória mais uma vez, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque todas as vezes que você interage com um tipo de vídeo, você incentiva o nosso ministério a estar gravando, a gente está postando, a gente está gerando cada vez mais conteúdo aqui para esse canal, para abençoar e edificar a sua casa, a sua vida e a sua família. E o sexto tópico é: Deus vai te capacitar na jornada. Irmãos, a Bíblia está relatando aqui que eles não conseguiram puxar a rede, porque a quantidade de peixes era muito grande. E o que Deus me trouxe à memória aqui, que existe bênçãos que Deus vai nos dar, que é o favor de Deus e a vontade de Deus, mas às vezes a gente fica cansado, a gente se sente cansado por tamanhas são as bênçãos de Deus. Vou te dar um exemplo aqui muito nítido, e falando da vida ministerial. Deus chamou uma pessoa para ela ser um grande pastor, para ela cuidar de ovelhas. Aí quando ela começa a se envolver, a se entregar no ministério, ela começa a viver coisas grandes, é evidente que no momento da caminhada ela vai se sentir um pouco cansado. Se você parar para olhar a vida dos músicos cristãos, das pessoas que viajam o Brasil, ouso dizer o mundo inteiro, cantando para Jesus, adorando a Jesus, esses caras se cansam. Você com a sua célula, com o seu ministério, é evidente, é nítido que em algum momento da sua caminhada você vai se cansar. Agora, significa que isso não é de Deus? Lógico que não. O seu ministério, o seu chamado, a sua família é de Deus. E Deus ele já te deu a força necessária para você puxar a rede. Você acha que eles, só porque eles no momento não conseguiram puxar a rede, eles largaram a rede, eles desistiram? É lógico que não. Talvez eles passaram rádio para outro barco, ou então eles pegaram alguma corda mais forte. Alguma estratégia eu acredito que eles usaram naquele momento para eles conseguir apanhar todos aqueles peixes, todas aquelas quantidades de bênção. Na minha vida, na sua vida não é diferente. Nós precisamos ter momentos para trabalhar arduamente, momentos para descansar, momentos para aplicar estratégias dos céus e entender que Deus ele nos capacita em todos os momentos, que Deus nos capacita em toda a nossa jornada. É nítido isso, e eu e você precisa ter isso verdadeiramente muito claro. A capacitação vem dos céus para a sua vida. E por um último exemplo para a gente terminar em relação a essa capacitação. Eu, por exemplo, eu lidero a Igreja Unção no Crescimento aqui na Califórnia online. E o que acontece? Você acredita que eu nunca na minha vida acordei um domingo cansado e falando assim, poxa, alguém poderia pregar no meu lugar porque esse domingo eu estou cansado, algo do tipo? Você está entendendo? Deus ele já te capacitou. Deus ele já te abençoou.
Eu tenho o meu ministério, eu tenho a minha empresa no Brasil, eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos. Você acha que eu nunca acordei? Caramba, tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para fazer. Hoje eu estou cansado. É natural. O problema é a gente desistir. Já pensou se Deus faz um milagre desse gigantesco na vida daqueles pescadores? E só porque eles têm a dificuldade de puxar, ou porque eles não conseguem puxar a rede pela quantidade de peixe ser muito grande, e eles falam assim, não, vamos desistir, vamos largar tudo duvido. Eles passaram a noite inteira ali, eles deram uma dobrada, eles fizeram o melhor dele, para eles viver o milagre de Deus. E eu profetizo na sua vida que você vai viver essa mudança na sua vida. Uma palavra de Deus vai invadir o seu ser, vai abençoar a sua vida. Anjos do Senhor nesse momento, eu profetizo que estão trabalhando ao seu favor, ao seu respeito, para você viver essa capacitação e essa palavra de Deus que foi liberada para aqueles pescadores. Eu profetizo que ela está sendo liberada na sua e na minha vida. A palavra de Deus as portas estão abertas, o mar está aberto, os peixes estão aí para a gente pescar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a sua vida. Pegue esse link e compartilhe com todos os seus amigos. E um grande abraço. Eu te vejo no próximo vídeo.